Olá, turmas do ensino fundamental. Vamos dar continuidade à nossa jornada de estudos com a nossa querida geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 21. O objeto de conhecimento é Relações entre os componentes físicos naturais, parte 1. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre a estrutura interna da Terra e o tempo geológico. Então, vamos lá desvendar o interior do nosso planeta Terra. Bem, turmas, nesta aula nós estaremos explorando o interior do nosso planeta, conhecendo a estrutura interna do planeta Terra. Mas antes de nós falarmos dessas camadas internas da Terra, nós vamos falar das camadas externas do nosso planeta. E acompanhem comigo esse texto que explica aqui, traz informações sobre as esferas da Terra, que são as esferas terrestres. Essas esferas, elas são grandes sistemas naturais que formam e sustentam o planeta. Então, essas esferas são a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Cada uma dessas esferas terrestres, elas possuem características e funções específicas. E todas elas estão interagindo entre si de forma a manter o equilíbrio ambiental e a vida na Terra. A professora Andressa Primavera, professora aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, ela vem aqui compartilhar conosco os seus conhecimentos sobre essas esferas terrestres. Vamos acompanhar a professora Andressa. Olá, alunos! Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências, e nós estamos aqui para falar sobre as esferas da Terra. Bom, vamos começar falando sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada da Terra que é chamada de camada gasosa, né? Porque ela é composta aí por muitos gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, e todos esses gases são muito importantes aí para o nosso planeta. A camada da atmosfera também vai proteger o nosso planeta contra ações externas, como aí a luz ultravioleta que vem do Sol, né? Bom, ela também vai manter a temperatura na Terra, uma temperatura ali ideal, né, para que haja sobrevivência dos seres vivos. A gente vai falar também sobre a hidrosfera. A hidrosfera é a camada da Terra que possui água, e a água é o elemento fundamental para a existência de vida no nosso planeta. No nosso planeta é onde existe a água na forma líquida. Em outros planetas não existe essa forma líquida e talvez por isso a gente não veja a vida em outros planetas. E a gente vai falar ainda da litosfera. A litosfera é a camada sólida da Terra, é onde tem as rochas, as placas tectônicas, é onde também tem o solo, né, onde as plantas se estabelecem ali. Então, se não fosse por essas três camadas, hidrosfera, atmosfera e litosfera, a gente não teria a chamada biosfera, que é toda a camada da Terra que possui vida. Existem seres vivos no solo, embaixo dele, existem seres vivos na água e também em lugares muito altos. Então existem ecossistemas diversos, né, diversas formas de vida que só é possível no nosso planeta graças a essas condições que nós acabamos de ver. Bem, gente, enquanto vocês acompanhavam aí as informações sobre as esferas terrestres com a professora Andressa, olha só onde eu vim parar, no interior de uma caverna. E nesse Faz de Conta, nós vamos explorar o interior da nossa Terra. É como se nós estivéssemos em uma verdadeira caverna. Um lugar onde podemos nos imaginar descendo cada vez mais fundo para descobrir os segredos que estão escondidos abaixo dos nossos pés. Aqui estamos adentrando uma caverna misteriosa. Agora, imaginem que esta caverna é uma metáfora para uma jornada até o interior do nosso planeta Terra.
Mas antes de começarmos a nossa exploração, vamos pensar um pouco. Seria possível realmente viajar até o centro da Terra? O que nós poderíamos encontrar lá embaixo? A Terra, ela é composta por várias camadas. E em nossa viagem imaginária, a gente começa na crosta, que é a camada mais externa e onde vivemos. É como o teto da nossa caverna. Abaixo dela está o manto, que é como uma enorme e espessa camada de rochas que estão ali parcialmente derretidas e movimentadas por calor e por pressão. E ainda mais abaixo, nós vamos ter, bem no centro da Terra, o núcleo, uma camada que é ainda mais quente e intensa, dividida entre o núcleo externo e o núcleo interno, né? O núcleo externo que é líquido e o núcleo interno que é sólido. Certamente, se descêssemos mais um pouco, nós iríamos encontrar desafios e mudanças, assim como os exploradores reais encontrariam se eles tentassem realmente viajar para o centro da Terra. No entanto, gente, a nossa missão hoje é entender até que ponto nós podemos conhecer e explorar essas camadas internas, mesmo que não possamos fisicamente viajar por elas. Nós exploraremos o que sabemos sobre cada uma dessas camadas, desde a crosta até o núcleo. Vamos usar a ciência e a tecnologia que temos para descobrir como podemos estudar o interior da Terra sem realmente ir lá. Vamos começar então a entender o que está abaixo dos nossos pés e como conseguimos desvendar os mistérios do nosso planeta. Com este recurso, a gente vai mostrar para vocês aqui como está estruturado o interior do nosso planeta. Vamos observar esta ilustração que traz aí as camadas internas do nosso planeta, onde nós temos a crosta terrestre, onde está localizada os continentes, as ilhas. É essa camada mais externa do nosso planeta. Abaixo da crosta terrestre, nós vamos ter o manto, que é essa camada intermediária entre o núcleo e a crosta terrestre. E também nós vamos ter mais no interior do nosso planeta, mais ao centro do nosso planeta, o núcleo. Essa camada aí que tem temperaturas bastante elevadas. Mas agora nós vamos entender melhor as características de cada uma dessas camadas internas da Terra. Iniciando aí com as características da crosta terrestre. A crosta terrestre, ela é a camada sólida superficial da Terra. Nela estão presentes as rochas e os minerais. Essas rochas e minerais são constituídas principalmente por elementos como o silício, o magnésio e o alumínio. Mas, gente, existem outros elementos também, mas esses são os que estão mais presentes na nossa crosta terrestre. A crosta terrestre, ela tem uma espessura que varia de 5 a 80 quilômetros aproximadamente. É na crosta da Terra que nós vamos ter aí, nessa camada externa, onde nós vivemos, né? É onde se desenvolve todas as formas de vida que nós conhecemos. É nessa camada da Terra que também ocorrem os terremotos, os vulcões. E a crosta terrestre, ela está dividida em crosta continental, onde estão os continentes e as ilhas,
e a crosta oceânica, que é essa parte que está abaixo dos mares e oceanos. Então, observem esta ilustração, verificando aqui a crosta continental, que é essa camada mais espessa. Ela tem uma espessura, a crosta continental, que varia entre 30 a cerca de 80 quilômetros. A crosta continental, ela é mais espessa, mais grossa, digamos assim, do que a crosta oceânica. É na crosta continental, como disse, que ocorrem aí os terremotos, os vulcões. É nessa parte, nessa camada do nosso planeta, na crosta continental, ela é, na verdade, principalmente constituída por granito. A crosta oceânica, observem ela na nossa ilustração, ela é mais fina do que a crosta continental. É nela que estão ali os oceanos, os mares. Ela tem uma espessura, a crosta oceânica, que varia de 5 a 10 quilômetros. E essa crosta oceânica, ela é constituída principalmente de basalto. Bem, vimos aí as características principais da crosta terrestre, e aí a gente vai verificar agora as características do manto, que é uma camada interior da Terra que vem abaixo da crosta. Vamos verificar essas características. O manto é essa camada que está abaixo da crosta terrestre, é uma camada intermediária entre o núcleo da Terra e a crosta terrestre. E o manto, ele tem uma profundidade entre 70 e 2.900 quilômetros. Observem na ilustração o manto da Terra aí representado pela cor amarela e laranja, né? Onde nós temos aí essa divisão em manto superior e manto inferior. E essa camada mais externa do nosso planeta, essa camada mais superficial é a nossa crosta, né? Que se divide em crosta continental e crosta oceânica. Retomando aqui as características do manto. A maior parte do manto encontra-se na forma viscosa, ou seja, na mesma forma do magma dos vulcões. Então, no manto da Terra, nós vamos ter a presença de material que está ali se movimentando. Esse material, ele está ali na forma viscosa ou pastosa, né? Então, ele está ali se movimentando no manto. E, por uma questão de comparação, esse material, ele tem as características que nos lembram, por exemplo, uma manteiga derretida, um caramelo derretido. Então, esse material está se movimentando ali nessas altas temperaturas do manto terrestre. Esse material, quando ele se mistura com outros gases, com outros minerais, ele vai formar ali o que nós chamamos de magma. É o nome que se dá a esse material que está ali presente no manto da Terra. Quando esse material ele é expelido para a superfície terrestre, através das erupções vulcânicas, esse material ele já é chamado de lava vulcânica. Quando esse material, né, ele entra em contato com a superfície e ele vai se resfriando, nós vamos ter aí a formação das rochas ígneas ou rochas intrusivas. Bem, o manto da Terra, ele tem uma divisão. Ele é subdividido em duas camadas principais. Vamos verificar que o manto, ele se divide em manto superior e manto inferior. O manto superior, ele está localizado abaixo da crosta
e ele é composto por rochas sólidas, mas que possuem características plásticas, o que significa que esse material ele pode fluir lentamente ao longo do tempo. Então, é nessa parte do manto, no manto superior, que nós vamos encontrar a astenosfera, que é uma camada parcialmente derretida que permite o movimento das placas tectônicas sobre a superfície terrestre. O manto inferior, ele está localizado abaixo do manto superior. Então, esta região, ela é composta por rochas mais densas e menos plásticas. Embora ainda seja sólida, o manto inferior, ele está sujeito a pressões e temperaturas extremamente altas. Já vimos aí as características principais da nossa crosta terrestre, do manto, e vamos verificar as características do núcleo da Terra. Observem no nosso texto que o núcleo da Terra, que corresponde nessa ilustração que aparece para vocês, na cor amarela, o núcleo é essa parte central da Terra. E ele é constituído principalmente por ferro e níquel, que são os elementos mais presentes no núcleo da Terra. O núcleo, ele está ali, também ele é chamado, né, devido a essa composição de ferro e níquel, ele também é chamado de NiF. Mas também, gente, há a presença de outros elementos, mas o níquel e o ferro são os que aparecem em maior quantidade nessa camada interna da Terra. O núcleo, essa parte central, ele está ali sob temperaturas muito elevadas, fazendo assim bastante calor. Então, as temperaturas no núcleo da Terra, elas ficam ali em torno de 4.800 graus Celsius, 5.000 graus Celsius. Em 2013, os cientistas eles estimaram que o núcleo da Terra ele pode chegar a temperaturas de até 6.000 graus Celsius. Então, os cientistas eles acreditam que o centro deste núcleo, que é o núcleo que é chamado de núcleo interno, ele seja sólido e que o núcleo exterior ele seja viscoso ou semi-líquido. Bom, vimos aí as características do núcleo. E aí a gente vai verificar, gente, algumas questões relacionadas ao interior do nosso planeta Terra. O interior do nosso planeta, ele sempre foi um dos grandes mistérios para a ciência. E nós tivemos aí um grande projeto que foi desenvolvido pelos soviéticos para desvendar o interior da Terra, onde nós temos aí o buraco mais profundo que foi escavado para desvendar o interior da Terra. Esse buraco é chamado de superpoço profundo de Kola. Esse superpoço, ele está localizado lá na península de Kola, lá na Rússia, lá nos confins do Círculo Polar Ártico. A maior profundidade que os cientistas eles conseguiram alcançar foi de 12.262 metros. Então, a perfuração desse poço, ela durou cerca de quase 20 anos, né? Que começou o projeto ele começou em 1970 e foi até 1989, né? Realizado pelos soviéticos. E esse projeto, de perfuração, ele foi desenvolvido em etapas. Então, os cientistas, eles utilizaram brocas rotativas para ir perfurando, né, as camadas internas da Terra. E o material, ele era trazido até a superfície através de tubos.
Então, aí foi um grande projeto desenvolvido pelos soviéticos. E o objetivo dessa perfuração do poço de Kola foi estudar a crosta terrestre e obter dados sobre a estrutura e composição do interior da Terra. Observem nesta imagem que mostra aí onde está localizado o superpoço profundo de Kola. Aí onde está localizado esse poço, foi colocado essa tampa de metal pesado, onde ela foi lacrada ali por alguns ferrolhos. Ela está ali em cima de um piso de concreto, né? E vocês observem aí o registro da profundidade desse poço, que é de 12.262 metros. Nós já tivemos também a perfuração que já ocorreu também no oceano, lá nas Fossas Marianas, no Pacífico. Os cientistas eles conseguiram chegar a uma profundidade de cerca de 10.900 quilômetros, mas o superpoço profundo de Kola é o poço que indica a maior profundidade já atingida até o interior da Terra. Bem, gente, nós temos uma ciência que se ocupa de estudar, né, a composição e a evolução das estruturas internas do nosso planeta, né, que é a geologia. A geologia ela é essa ciência que vai ali estudar os materiais que integram a estrutura interna do nosso planeta e a superfície do nosso planeta. Ela vai estudar as rochas, os minerais, e um dos objetos de interesse também da geologia é estudar o interior do nosso planeta, os diferentes processos, as dinâmicas evolutivas pelos quais o nosso planeta ele vem evoluindo ao longo do tempo geológico. Mas, gente, vocês podem se perguntar, professora, mas se o ser humano ele ainda não conseguiu chegar tão longe ao interior da Terra devido às elevadas temperaturas, como é que os cientistas, os estudiosos, eles conseguem explicar como que o interior da Terra ele é constituído, quais são os elementos que estão presentes neles, no interior do nosso planeta. Então, os cientistas, eles estimam essa presença de material, todos esses estudos sobre o interior, sobre as camadas do nosso planeta, a partir de vários estudos, de várias pesquisas, através da observação direta e da observação indireta. Então, o estudo da estrutura interna da Terra através da observação direta, ele acontece quando a exploração de jazidas minerais. Essas explorações em minas, elas vão permitir conhecer as zonas profundas da Terra, onde os estudiosos, os pesquisadores, eles vão analisar ali os elementos que estão presentes nas rochas, a constituição aí dessas camadas do interior do nosso planeta. A observação direta, ela também pode ocorrer através das sondagens, que são perfurações efetuadas em locais que chegam aos 10 quilômetros de profundidade. A partir da atividade vulcânica, os estudiosos eles também conseguem realizar observações diretas através do estudo dos materiais que são expelidos pelos vulcões. Os afloramentos superficiais,
onde nós temos as cadeias montanhosas que se formaram na sequência do movimento das placas tectônicas, como também de alguns dos materiais do interior da Terra que aparecem à superfície, também aí são objetos de uma observação direta feita pelos estudiosos, pelos cientistas, para entender a constituição do interior da Terra. O estudo da estrutura interna da Terra, ele também acontece a partir da observação indireta. A sismologia, que é a ciência que estuda os terremotos, a propagação das ondas sísmicas, ela vai trazer ali também embasamento para essas explicações científicas sobre o interior do nosso planeta. A sismologia, ela vai utilizar ali os sismógrafos, que são aparelhos que vão medir a velocidade de propagação das ondas sísmicas, e essa velocidade que varia com as características dos materiais que atravessam. Os satélites também, eles oferecem assim, uma grande quantidade de dados, né, que vão ali trazer informações sem precisar estar fisicamente presente, né, no interior da Terra, até porque isso é humanamente impossível chegar às camadas mais internas do nosso planeta. Então, os satélites, eles também vão contribuir aí para esses estudos. Então, as camadas internas do nosso planeta, à medida que se vai adentrando essas camadas, as temperaturas elas vão ficando cada vez mais elevadas, né? Então, vocês acham que se de repente eu continuasse adentrando o interior da nossa caverna, o que vocês acham? Vocês acham, até onde vocês acham que eu poderia chegar? Será que, de repente, eu poderia até encontrar uma caverna de dinossauros? Então, é humanamente, né, impossível devido às elevadas temperaturas no núcleo da Terra. Para que vocês possam fixar melhor as camadas internas do nosso planeta, a gente vai trazer aqui essa ilustração. Por uma questão comparativa, a gente vai fazer essa comparação da estrutura interna da Terra com um ovo. Então, vamos observar esta ilustração. Observem aí, né, essa comparação da estrutura interna da Terra e um ovo, onde nós temos a parte mais interna do ovo, nós temos aí a gema, certo? E ela a gente pode comparar aí com o núcleo da Terra, que é a parte mais interna. E aí depois nós vamos ter a outra camada que vem acima do núcleo, que é o manto terrestre. Então, nós temos aí essa camada que é viscosa, que no ovo, né, ela se assemelha aí às características da clara do ovo. E a camada mais externa do ovo é a casca do ovo, certo? E aí nós fazemos essa comparação com a estrutura interna da Terra, onde a casca do ovo vai aí ser comparada com a crosta terrestre, que embora mais fina, ela é essencialmente importante para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Bom, esses foram os principais aspectos relacionados à estrutura interna do nosso planeta. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!